Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez, felizes por poder estar servindo na obra do Senhor e poder estar ensinando algo mais da palavra de Deus. Vamos tratar de uma série de estudos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema base nós estamos colocando quem foi Jesus. Queremos tratar no Velho Testamento, no Novo Testamento, vamos estar voltando e avançando entre Velho e Novo Testamento. A chave para entender o Velho Testamento está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para você compreender todos aqueles ensinos do Velho, está na pessoa de Jesus. E algumas gravações vou fazer no quadro para me mostrar, inclusive a de amanhã. Se você assistir a de amanhã e depois, eu vou mostrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo no primeiro verso da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Ali está a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí vou mostrar dentro do primeiro capítulo também várias aparições da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E estarei usando o quadro amanhã para estar mostrando o texto na língua original para você ver as curiosidades. E nós sabemos muito pouco da pessoa de Jesus, precisamos aprender mais. E eu espero que com essas oportunidades, esses estudos, você venha crescer mais ainda no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesta introdução, usar um texto de Mateus capítulo 16, o verso de número 16. Eu vou ler o verso, depois explico o porquê. Mateus capítulo 16, verso 16, diz assim, ó. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É bem importante ver a resposta de Pedro. Ele não diz, Tu és Jesus. Ele diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem noção de quantos títulos Jesus tem na Bíblia? Eu fui tentar separar, por isso que eu trouxe o computador. Não dava para anotar, eram muitos. Eu vou só citar alguns para você que está aqui na tela do computador e algumas referências, depois não vou citar mais as referências por questão de tempo. Ó, advogado, 1 João 2, 1. Amado, Efésios 1, 6. Alfa e Ômega, Apocalipse 1, 8. Autor da salvação, Hebreus 5, 9. Bendito, aí tem Marcos 23, 39, também temos em Lucas e 2 Coríntios 1, 3. Cordeiro, nós temos Cordeiro em 1 Coríntios 5, 7. Nós temos Cordeiro de Deus, depois nós temos Cordeiro Pascual, Consumador, Bispo de nossas almas, Cabeça do corpo, Cabeça da igreja, que é a mesma coisa, mas com referências diferentes. Cristo, Caminho, Consolador, Digno, Deus conosco, Estrela da Alva, Filho de Davi, Filho do Homem. Olha, são tantas as referências que aparecem com títulos do nosso Senhor Jesus, que eu registrei aqui, ó, Príncipe, Pão Vivo, Mediador, Messias, Legislador, Leão da tribo de Judá, Pedra Angular, Pastor, Rei dos Judeus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Raiz de Davi, Sumo Sacerdote, Santo, Soberano, o Verbo, e eu estou pulando vários aqui, viu? Eleito por Deus, Fiel Testemunha, Pedra Espiritual, e assim por diante. Eu consegui encontrar 84 títulos sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o quanto nós precisamos e devemos estudar sobre a pessoa de Jesus. Esta passagem de Mateus 16, Jesus já tinha caminhado com os seus discípulos já há um bom tempo. E ele queria saber se os discípulos já sabiam quem ele era. Isso deve ser feito nas igrejas, para os crentes, para ver se os crentes sabem quem é Jesus. E ele fez essa pergunta aos
discípulos, aos apóstolos. Veja o versículo de número 13, vamos ler a sequência de versos, diz assim, ó: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele quer que as pessoas o estudem. Jesus quer que as pessoas o questionem. Jesus quer tirar nossas dúvidas. Jesus quer nos ensinar. E ele interrogou os discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam. Ele fez uma pergunta, requer uma resposta. E eles responderam no verso 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus agora, ele continua com a mesma pergunta, mas direciona diferente. Veja só no verso de número 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus agora foca somente nos 12. E vocês 12, vocês sabem quem eu sou? O que vocês responderiam? Que eu sou Elias? Que eu sou Jeremias? Que eu sou João Batista? Ou que eu sou um dos profetas? Qual a resposta de vocês? Se Jesus perguntasse para nós hoje, o que você responderia? Olhe, o que importa é o que está na Bíblia. Olhe a resposta de Pedro. Veja bem a resposta do apóstolo Pedro, no versículo de número 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo. Pedro não diz: tu és Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é importante esse artigo. Antes desse título, tu és o Cristo. Não é um sobrenome, é um título. Ele estava, quando a Bíblia cita Cristo, a Bíblia está mostrando o lado divino. Quando a Bíblia cita Jesus, sem a palavra Cristo, a Bíblia está se referindo ao lado humano de Jesus. Os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mencionam o ministério de Jesus aqui na terra como homem. Então, sabe quantas vezes aparece o vocábulo Jesus? Cerca de 987 vezes. Cerca de 987 vezes. Sabe quantas vezes aparece o vocábulo Cristo? Cerca de 572 vezes. E o vocábulo Cristo vai aparecer muito nas cartas, fora dos evangelhos. Por quê? Jesus já tinha ressuscitado. Agora eles não tratam mais com o lado humano, eles só tratam agora com o lado divino. Quando Jesus foi tentado, em Mateus 4, em Lucas 4, o texto não usa Jesus Cristo. A Bíblia diz: Jesus foi conduzido, porque se refere a Jesus Cristo, seria Deus. Deus não pode ser tentado. Quando você chega nas proximidades, no momento da crucificação, a Bíblia não se refere a Jesus Cristo. A Bíblia se refere a Jesus humano, porque Jesus, Deus, não morre. Quem morreu na cruz e recebeu os nossos pecados foi Jesus humano. Ele foi o sacrifício por nós. Então, importante você conseguir separar os textos que estão falando sobre o homem e os textos que estão falando sobre Deus. Todas as cartas, eu vou ler só as introduções das cartas para vocês. Eu vou ler a introdução da carta aos Romanos e vou ler as introduções das demais, só para você ver. Capítulo 1 de Romanos, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 4. No finalzinho ele diz: Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 1, verso 6. No finalzinho ele diz: de Jesus Cristo. O 1,7, o finalzinho, e do Senhor Jesus Cristo. O 1,8,
Deus por Jesus Cristo. Veja como o apóstolo não separa. Ele coloca Jesus Cristo, ele está falando de Jesus Deus, ele já tinha ressuscitado. 1 Coríntios, a introdução da carta de 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Finalzinho do verso 2, ele diz, no meio do verso 2, ele diz, em Cristo Jesus, e lá para o finalzinho ele diz, Jesus Cristo. Finalzinho do verso 3, Senhor Jesus Cristo. Finalzinho do verso 4, nos foi dada em Jesus Cristo. Verso 6, com o testemunho de Cristo. E ele continua ainda na introdução. 2 Coríntios, capítulo 1. Todas as cartas você não vai encontrar mais a separação. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vou ler o verso 2 completo. Graça a vós e parte da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Como enfatiza o assunto. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler para vocês a introdução de aos Efésios. Diz assim, ó, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2, o finalzinho, do Senhor Jesus Cristo. Verso 3, bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você continuar, você só vai encontrar Jesus Cristo. Quando você pega Gálatas aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Todas elas, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. O que Pedro respondeu naquele instante? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro diz, tu és Deus. A resposta de Pedro foi tão certa e tão espiritual que Jesus, ele dá uma resposta para Pedro. E ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Veja o versículo de número 17. Vou ler novamente o 16, depois a gente entra no 17 para entender a sequência. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus no verso 17. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurados é tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu não revelou a carne nem o sangue, tu revelou Deus. Quando tu diz que eu sou o Cristo, tu diz que eu sou Deus. Naquele instante, irmão, Jesus já sabia que Pedro sabia que ele era Deus. Se Jesus perguntasse nesse instante para você, quem eu sou, como ele perguntou, você já sabe responder quem ele é? Tu és Deus, Senhor. Tu és soberano. Tu és criador. Tu és único. Tu és o primogênito. Tu és o unigênito. Tu és tudo. Sem ti, nada podemos fazer. Pedro respondeu, tu és Deus. Sabe o que Jesus disse para Pedro e para os demais apóstolos? Olha só o versículo de número 20. Diz assim, ó. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Se você ler na sua Bíblia, aí você vai ver o artigo. Jesus, o Cristo. Por enquanto, Pedro e os demais apóstolos não digam a ninguém que eu sou Deus. Deixe as pessoas descobrirem que eu sou Deus. Jesus não diga a ninguém que eu sou Jesus, o Cristo. Nesses estudos, irmãos, tratarei de muita coisa sobre Jesus. Vão passar de 100 estudos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Vou mostrar, irmãos, amanhã vou mostrar na primeira página da Bíblia, que Jesus está lá no primeiro verso da Bíblia. A chave para entender todo o Velho Testamento, todo o raciocínio do Velho Testamento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é o centro de tudo. Ele é Deus que recebeu o pecador, irmãos, recebeu como sacrifício naquela cruz os nossos pecados. Ele foi o sacrifício vivo.
E nós precisamos aprender muito sobre isso. Amanhã, se você não perder, vai ser muito importante a aula. Vou usar o quadro para mostrar a palavra Bereshit do hebraico. Uma delas, a primeira da Bíblia, mostrando que Jesus está na primeiro vocábulo, na primeira palavra da Bíblia. Ele está na primeira palavra da Bíblia e ele está na última palavra da Bíblia. Ele está nos intervalos do Velho Testamento para o Novo Testamento. Ele está em todas as páginas das Sagradas Escrituras. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que você também o reconheça como Filho de Deus, único libertador, único salvador. Ele está fazendo a pergunta. Responda você aí onde você está assistindo essa mensagem. Quem é Jesus para você? E eu espero que ele seja Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador, o único que pode escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse instante. Deus, quero te agradecer por esse primeiro momento com essas palestras. Me ajude, ó Pai, ao tratar dos assuntos sobre o teu filho. Me dê a reverência total, o zelo, o temor, para assim, Deus, transmitir todo o conhecimento que o Senhor tem me passado para as demais pessoas, para que todos possam crescer para a honra e glória do Senhor. Fala aos corações, Deus, abre o entendimento. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.